Olá, igreja. Tudo bem? Você já conhece o André Marques Galo Quiriguini? Os pais deles, nossos irmãos, Marcelo e Stephanie, gostariam de apresentar o André para a congregação. Então, eu gostaria de convidá-los para vir até a frente, nossos irmãos queridos, que nós possamos orar pelo André, pela sua vida, que ele possa ser, como o Kleber falou, conhecedor da verdade, que ele possa receber das mãos de vocês a verdade do Evangelho, que ele venha crescer e ser bênção, ser luz, ser mais uma ovelha do rebanho do nosso Senhor Jesus. Amém? Parabéns. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem abençoado ricamente a tua igreja. Ela tem crescido em número através das novas conversões e ela também tem crescido em número através dos novos nascimentos, da expansão das famílias. Obrigado, Pai, por mais esta vida. Obrigado pela vida do André. Que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor proteja a vida dele, que o Senhor garanta saúde e um crescimento saudável e feliz para ele. Que o Senhor dê muita sabedoria aos pais para continuarem nessa missão, nessa tarefa de criarem o Joca, criarem o André e levarem eles para Jesus. Que eles possam continuar sendo teus filhos amados até o fim das suas vidas e que o Senhor possa estar com eles todos os dias, protegendo-os e abençoando-os. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos, pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Você já se perguntou o que Deus espera de nós? Que bom ter vocês aqui de novo, né? Em Miqueias, capítulo 6, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Onde fica Miqueias? É lá no Velho Testamento. Talvez faça algum tempo que você não leia Miqueias, né? É um livro que poucas vezes a gente vai acessá-lo, né? Mas traz algumas verdades lindas, como essa que nós vamos ver hoje. Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 9. Miqueias indaga, ele pergunta: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Eu não sei se você já teve essas dúvidas ou já se fez esses questionamentos. Como me apresentarei diante de Deus? Ou de que maneira honrarei a Deus com a minha vida? Ou ainda, será que eu estou usando os meus dons adequadamente para a glória de Deus? O profeta Miqueias pensou essas coisas. E Deus revelou a ele uma palavra de sabedoria e poder. O versículo 8 diz lá: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Todos nós fomos criados por Deus com um propósito. Todos nós recebemos de Deus, desde antes da fundação do mundo, uma lista de obras para vivermos de forma a honrar o nosso Criador, abençoar o nosso próximo,
Deus já havia pensado isso antes da fundação do mundo. Todos nós recebemos de Deus, como diz lá em Efésios 2:10, uma trilha, um percurso onde nós vamos caminhar. Efésios 2:10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De antemão. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha planejado as nossas vidas. Muitas vezes, no meio de todo esse turbilhão de coisas que envolve as nossas vidas, podemos ficar confusos. Acontecimentos, fatos, novidades, trabalhos, cobranças, boletos. Muitas vezes a gente se perde no meio dessa confusão. São tantos compromissos, obrigações, tarefas. E não é raro ficarmos aturdidos e perguntarmos: quais são as nossas prioridades nessa vida? Quais são os planos de Deus, ou que Deus estabeleceu para mim? Ou ainda, quais dons Ele me deu e espera que eu os use para a sua glória? Efésios 4 diz o seguinte, versículos 6-8: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando Jesus completou a sua missão, Kleber falou sobre isso, João falou sobre isso, e ele subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro do pecado, ou seja, o cativeiro do pecado foi algemado com Jesus lá do céu. Ele levou essa prisão, é como se as grades da prisão fossem levantadas com ele. E quando ele subiu aos céus, ele nos libertou definitivamente. Não estamos mais algemados, presos, escravos do pecado. Mas diz também que ele concedeu dons aos homens, aos seus discípulos, aos seus seguidores. E se você, assim como eu, gostaria de ter maior segurança em relação ao seu propósito nesse mundo, como que você pode usar os seus recursos que Deus te deu para a honra e glória de Deus. Se você quiser saber o que Deus espera de cada um de nós, talvez valha a pena acompanhar esse estudo em Miqueias. A primeira parte do plano de Deus, segundo o que está dito para Miqueias, é: pratiques a justiça. Viver na prática da justiça exige que, antes de tudo, saibamos o que é justiça na mente de Deus. Deus é justo e fiel, diz a palavra. Deus cumpre suas promessas. Deus vive e Deus existe, obediente a uma série de atributos naturais que são próprios seus, são santos e que o definem. Deus é definido por quem Ele é, por conta dos seus atributos. Ele é justo, fiel, bom, misericordioso e assim vai. Você pode extrapolar e criando um entendimento de quem é Deus. Viver uma vida de retidão, praticar o que é correto e sadio, viver em santidade, ou viver esse processo de santificação. Paulo nos ajuda lá em Romanos 1,17. Ele diz:
A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Viver na prática da justiça significa obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. Significa que nós podemos ser justificados pelo seu poder, através do novo nascimento, e a partir daí perseverando como um agente da fé, promovendo a paz, promovendo a expansão do reino, pregando a palavra, anunciando esse Evangelho. Viver a prática da justiça é obedecer o Evangelho de Cristo. No Novo Testamento, Jesus continuamente reforça a importância da justiça. Em Mateus 5, 6, durante o Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Praticar a justiça significa agir de acordo com a vontade de Deus, defendendo os oprimidos, sendo íntegros em todas as nossas ações. Jesus nos ensina que a justiça não é só uma questão de exterior, de ações externas, mas também de uma transformação interior. Nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade divina. Precisamos alinhar os nossos parâmetros com os parâmetros divinos. Desta forma, eu resumiria que a primeira parte do que é dito a Miqueias, de vivermos na prática da justiça, seria darmos esse passo de fé, nascendo de novo, sendo justificados pelo sangue de Jesus, e em seguida praticar dia a dia os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Esse é o propósito. Honrar o seu nome como Senhor e Salvador, vivendo o processo da santificação. A palavra santo quer dizer separado. Santificação, viver na santificação, viver nessa separação do mundo, daquilo que não é de Deus, para focar naquilo que é de Deus. Como diz Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Isso que ele ouviu do Senhor. Isso é dito lá no Velho Testamento e Pedro reafirma na primeira carta. A segunda parte do plano de Deus é que ames a misericórdia. Misericórdia, você sabe o que é? Misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. Isso é exercer misericórdia. Isso se torna possível graças à presença do Espírito Santo em nós, quando nós nascemos de novo. Nosso Pai Celestial conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos pecados. Ele demonstrou misericórdia quando perdoou os nossos pecados e continua demonstrando misericórdia, porque continuamos pecando e Deus continua nos perdoando, exercendo a sua misericórdia, e Ele nos ajuda a voltar a viver na sua presença. É o esforço divino. Deus ama a misericórdia. Como pessoas justificadas pelo poder do Evangelho, vamos ter uma oportunidade diária para expressar essa nossa filiação divina. Nós temos Deus como Pai. E como agimos quando filhos? Essa caminhada cristã poderá agradar a Deus na medida em que nós amemos a misericórdia. Nós amamos a misericórdia de Deus por nós. Nós somos gratos pelo perdão, pelo sacrifício de Jesus por nós. Amamos ser misericordiosos com os outros. Amamos exercer a compaixão, a tolerância, o perdão.
uma espécie de eco do amor de Deus que recebemos. Deus nos amou primeiro, Deus nos perdoou primeiro, Deus exerceu misericórdia conosco primeiro. E o eco, a resposta natural, é que nós amemos a misericórdia. Se não amamos a misericórdia, nos tornamos miseráveis. Isso ficou tão claro na parábola que Jesus contou sobre aquele credor incompassivo. Ele recebeu perdão de uma dívida enorme e não foi capaz de perdoar alguns trocados de alguém que devia para ele. E Jesus disse que ele seria recolhido na prisão e ficaria ali até pagar o último centavo do que ele devia. Às vezes, pessoas irão furar sua fila, passar na sua frente. Às vezes, pessoas vão estacionar na sua vaga. Às vezes, pessoas num restaurante vão trazer um pedido errado. Não foi aquilo que você pediu, ou não veio da forma como você queria. Aprenda a relevar. Aprenda a ser mais tolerante com as falhas das outras pessoas. Misericórdia é mostrar uma compassividade maior do que a pessoa merece. Não é na medida. É maior, tem que transbordar, tem que abundar. Jesus é a personificação da misericórdia divina. Ele nos mostra isso em suas ações. Ele nos mostra isso em suas parábolas. Lá em Lucas 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano, foi usada como sermão aqui, domingos atrás. Demonstra como devemos agir com misericórdia, ajudando aqueles em necessidade, sem esperar nada em troca. Você não espera aplauso, você não espera gratidão, reconhecimento, ou que te pague de volta. Isso não é misericórdia, isso é troca, isso é barganha, isso é escambo. Deus não barganha, e Ele não espera que nós façamos a mesma coisa por aí. Misericórdia é oferecer mais do que o outro merece, por amor a Deus, por amor ao próximo. Amar a misericórdia significa perdoar aqueles que nos ofendem. Sermão do Monte. Estender a mão ao próximo. Sermão do Monte. Refletir o amor incondicional de Deus em nossas vidas. Seguindo o exemplo de Cristo, somos chamados a ser misericordiosos, como o nosso Pai Celestial é misericordioso. E a terceira parte do plano de Deus, anunciada a Miqueias, é que andes humildemente com seu Deus. No princípio, consegue imaginar, no jardim do Éden, Deus caminhava com Adão. No cair da tarde, sentavam e conversavam. Eu imagino Deus perguntando para Adão: Adão, que nome você deu para aquele animal ali? E Adão fala assim: vaca. E Deus olha e fala: tem cara de vaca mesmo. Não sei, brincadeira. Você consegue imaginar o que Deus e Adão conversavam no Éden? Eu não sei. Após cumprir todo o seu propósito, Jesus viveu, morreu, ressuscitou. Antes de subir aos céus, ele declarou, foi falado já aqui: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. A presença divina em nossas vidas já está prometida. Sem dúvida alguma, essa promessa é sensacional, é maravilhosa para as nossas vidas. A presença e a companhia do Senhor Jesus Cristo
em nossas vidas. Uau! Mas o que nós fazemos? Tem muita gente que deixa Jesus Cristo do lado de fora, no quintal, ou põe na entrada da casa, cuidando do portão, leão de chácara, cuida aí, protege aí. É assim que se tem a presença de Cristo nas nossas vidas? Muito cristão só leva Jesus no banco de trás do carro, como passageiro. Às vezes, pior, põe no porta-malas, ou ainda põe no porta-luvas. Guarda a Bíblia lá, fecha o porta-luvas e acha que está protegido. Acha que está na companhia de Jesus porque a Bíblia está no porta-luvas. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Andar humildemente com o seu Deus é deixar Deus dirigir o carro. É sentar no banco do passageiro e dizer: Deus, para onde o Senhor quer me guiar? Guia, me leva. Qual é o caminho que o Senhor propõe? Eu quero ir. Eu vou. Como declarou Davi no Salmo 23, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus está disposto a nos guiar, se nós andarmos em humildade na presença dele. A humildade é uma virtude central nos ensinamentos de Jesus. Central. Ele nos ensina em Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Andar humildemente com Deus significa reconhecer a nossa dependência total do seu amor, da sua graça, viver nossas vidas em obediência à sua vontade. Jesus nos mostra que essa é a verdadeira grandeza, a humildade, serviço aos outros. Ele próprio demonstrou isso quando lavou os pés dos discípulos. Você lembra disso? Da maneira que eu vos fiz, façais vós também. Essa é a lição, esse é o ponto. Andar humildemente na presença do teu Deus. Só revisando. Deus nos justificou pelo nosso novo nascimento. Devemos viver na prática da justiça. Deus nos revestiu de misericórdia para uma vida santa. Devemos viver a santificação em misericórdia, amor ao próximo. Deus se propôs a caminhar conosco diariamente para nos guiar em toda a sabedoria. Precisamos nos colocar humildes na presença de Deus e permitir que Ele de fato nos guie. Paulo ensina que fomos revestidos dos mais nobres propósitos. Se quiser abrir em 1 Coríntios 12, 31, último versículo do capítulo 12. Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor,
nada disso me aproveitará. Busque o dom supremo. E onde está o dom supremo? De onde vem? Tiago 1 diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha o capricho de Deus em fazer cada um de nós. O zelo e o cuidado de Deus em colocar tudo do melhor em cada um de nós. Fomos gerados pela palavra da verdade. Você e eu fomos feitos para boas obras. Elas se reconhecem como expressão do amor de Deus. Justiça, misericórdia, humildade. Irmãos, irmãs, quando refletimos sobre Miqueias, capítulo 6, versículo 8, os ensinamentos de Jesus ao longo dos seus evangelhos, nós somos chamados a viver uma vida com Deus, através da justiça, da misericórdia e da humildade. Que possamos a cada dia buscar ser instrumentos de paz, de amor, em um mundo que tanto precisa desses valores. Você pode achar que aí fora está um caos. Isso não assusta Deus. Isso não surpreende Deus. E Deus sabe o que Ele investiu aqui dentro. O que Ele investiu em cada um de nós. Que os nossos corações sejam transformados pela mensagem de Cristo. E nossas ações sejam um reflexo vivo da Sua presença em nossas vidas. Que nós sejamos inundados do amor de Deus. E que nossa vida seja proveitosa aos olhos daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Amém? O que Deus espera de nós. Bom dia a todos.